A paz do Senhor para você. Graças a Deus, estamos aqui no canal Renovo da Alma, estreando aqui o primeiro podcast do canal Renovo da Alma, Renova Cast. Vai lá, chame seu amigo, chame seu vizinho, chame seu familiar para nos acompanhar aqui nesse primeiro podcast, essa estreia, e com uma visita ilustre. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite, meu pai, estaremos aqui conversando, dialogando a respeito de diversos assuntos, campo espiritual, bem como os aspectos pessoais, da sua vida pessoal. E com certeza, acredito eu, que Deus vai falar profundamente ao seu coração, aos nossos corações, tanto do aspecto espiritual, bem como do aspecto material, história de superação, de força, de vigor, de dinamismo, determinação. E a palavra de Deus, como sempre, trazendo este alicerce que todos nós necessitamos. Então, primeiro podcast, torno a repetir, Renova Cast. Aguardo você estar aqui nos acompanhando aqui nesse início, em nome de Jesus. Pois bem, antes de estarmos aqui conversando com o nosso convidado nessa oportunidade, eu queria apresentar aqui, Deus nos deu a graça de escrever alguns livros, 3, eu queria apresentar aqui rapidamente. O primeiro é... aqui... O primeiro livro que o Senhor nos concedeu foi esse aqui, Radiografia para o Líder. Um manual de ouro para uma jornada bem-sucedida. O segundo livro, Líder, quem você representa? Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Com o passar de cada podcast, estaremos detalhando acerca dos livros aqui. Se você quiser adquirir um dos nossos trabalhos, você pode comentar aí na aba dos comentários, quero comprar. Aí a gente entra em contato com você, faça esse comentário aí, quero comprar, estaremos entrando em contato para tratarmos acerca desse assunto. Com certeza Deus irá te abençoar através destes exemplares que vão falar profundamente a sua vida. Pois bem, estamos aqui com o pastor Antônio Carlos Pereira Leite, que nos dará a honra da sua presença aqui no primeiro podcast Renova Cast. Então, pastor, seja bem-vindo. Desde já, logo o pastor dá a sua palavra, já convido para iniciar aqui também com oração este primeiro podcast. Pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Marcos Leite, né? Renovo da Alma. Muito agradecido a Deus por esse momento que nós estamos iniciando esse trabalho. E vamos começar com a oração, agradecendo a Deus neste momento. Querido Deus e eterno Pai, soberano Deus, estamos aqui, Senhor, nessa oportunidade para te agradecer. Verdade, Jesus. Senhor, ter feito na vida do Marco, da nossa família. Senhor, estende as tuas mãos para abençoar, Senhor, esse grande trabalho Jesus, que vem alcançar o país, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, para a glória do teu nome. Louvado seja Deus. Agradecemos nessa oportunidade, em nome de Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, que esta palavra de oração venha abençoar a tua vida profundamente. Pastor Antônio Carlos Pereira Leite. Pastor é brasileiro? Brasileiro, né, pastor? Brasileiro. O pastor nasceu aonde? Vamos começar por aí. Eu nasci no município de Pedreira, no Maranhão. Maranhão, Pedreiras. Um povoado chamado Guanabara. 6 quilômetros de Pedreiras, né? Lá, minha família morava lá, meu pai lavrador. E ali eu nasci, sou o mais novo de 5 irmãos. Estamos aqui. Glória a Deus. Quer dizer que o senhor é o caçula, né? É o caçulinha, pastor Antônio Carlos. É povoado de Guanabara, né, pastor? Esse povoado ainda existe hoje? Ou já foi extinto? A cidade de Pedreiras também? Isso já há mais de 70 anos, né? Hoje está quinta de animal. Poucas casas existem lá, né? Acabou o povoado, cresceu muito a cidade de Pedreira, volta ali, e esse povoado totalmente quase desapareceu, né? E eu sou de uma família de 5 irmãos. O mais velho, Ismael Pereira Leite, faleceu há 2 anos, né? E tem o outro que ainda está vivo, mora em Tucumã, José Leite. O Ismael, ele morava em qual cidade? Ismael morava em Açailândia. Açailândia, Maranhão, aqui próximo à Imperatriz, 70 né? quilômetros de Imperatriz, faleceu há 2 anos. Né? A gente sempre visitava ele lá, né, pastor? Sempre eu ia lá onde ele. O outro mora em Tucumã, chama José Leite. José Leite, Tucumã, Pará. Pará. 80
85 anos. 85 anos. E o terceiro, João Damas Pereira Leite, que mora em Pedreira, Pedreiras, Maranhão. Maranhão, com 80 anos. 80. E tem um outro irmão também que chama Raimundo Pereira Leite, que mora em Pedreiras, também Maranhão, Pedreiras. com 77 anos, né? E eu com 74. 74, né, pastor? A gente ia perguntar a idade do pastor, 74 anos, né, pastor? O pastor tá com um calibre muito bom, né? Um rosto aí de 50, 60 anos, né? Graças a Deus. Pastor, o senhor falou o nome dos seus irmãos, são o nome dos pais, pastor. O nome do meu pai é Ponciano Pereira Leite. E da mãe? E da mãe, Onezinda Paiva Pereira. No caso, a sua mãe faleceu. Você tinha quando minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade. 2 anos, aí meu pai ficou por lá, deixou nós lá com a tia, depois veio para Pedreiras. Depois arrumou outra mulher e foi essa mulher chamada Júlia que criou nós, né? E criou. Ela teve filhos com ela? Não, não teve filho com ela, criou os menores, né? João Dama, Raimundo e eu. Certo. Eu, mais novo, tinha 3 anos, mais ou menos, 4 anos, quando eu fui para direção dela. E quando eu tinha 18 anos, estava servindo o Exército Brasileiro, ela faleceu. Né? Faleceu. Aí quando ela faleceu, pastor, o seu Ponciano, meu avô, né? Ele constituiu outro casamento. Logo depois de 2 anos, ele arrumou outra mulher. Teve outros filhos também com ela. Teve 3 filhos com ela. Com a dona Júlia não teve nenhum filho. Nenhum filho, né? Morou com ela 20 anos, não teve nenhum filho. Aí já com a outra ele teve 3 filhos, homem. E eu não morei mais com eles. Aí começou a minha caminhada já com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, né? Pastor, um abraço aí para todos aí que o pastor que citou aqui, os filhos da primeira esposa do pastor, da primeira esposa do seu Ponciano, né? Foram citados aqui. Ismael, né? Zé Leite, João Dama, Raimundo, bem como da dona Ana, né? Dona Ana. Também, Deus abençoe a todos aí que estão nos acompanhando com certeza. Deus abençoe. Pastor, povoado de Guanabara, as condições do povoado, como é que era? Tinha água encanada, como é que era a questão da alimentação, como é que era, o seu pai trabalhava de quê? Era difícil, era complicado, comparação aos dias atuais, energia, água encanada, existia isso naquela época? Não, naquela época não tinha, né? Era lamparina, né? Lamparina. A queroseno e não tinha água encanada, bebia de poço e vivia da agricultura, da roça, né? E a cidade perto, ia comprar, fazia as compras que necessitava na cidade de Pedreira. Na cidade de Pedreiras. 6 quilômetros, né? Era a vida e a jornada nossa ali no município de Pedreira, Guanabara. Guanabara superou todas essas dificuldades, né? Aí o senhor relatou que aos 20 anos serviu ao Exército Brasileiro, é isso? Com 18 anos, né? Com 18 anos, né? No Exército, é a época que eu servi, né? Certo. Aí, logo após, pastor, o senhor ficou aos 18 anos, o senhor disse que aos 20 já saiu da cidade de Pedreiras. Aos 20 anos eu saí, vim para Imperatriz, trabalhar com o irmão meu, Zé Leite. Trabalhei com ele aqui 3 anos, sendo camelô, vendendo aí nas feiras, né? E quando eu vim para cá, fui estudar na escola técnica aqui. Nessa época era o Ginásio Bandeirante, quem dirigia aqui, que era o líder, o presidente, era Dr. José de Ribamar Fiquene, juiz de direito. Doutor Ribamar Fiquene, né? Foi governador também aqui do Maranhão, não é isso? Estudei lá, terminei o ginásio, comecei o 2º grau. Aí entrei numa firma chamada Construtora Tratex, tinha 21 anos, a 22, entrei nessa firma, trabalhei 1 ano aqui nessa firma, 1 ano e meio mais ou menos, e eles me convidaram para ir para Belo Horizonte. E eu acompanhei eles e trabalhei nessa firma 19 anos. 19 anos, né, pastor? Longe de casa, da família. E em relação ao matrimônio, você casou com alguma mineira? Como é que foi? Esteve lá em Belo Horizonte, não é isso? Em Minas? Rodei uns 9 anos aí, depois eu vim para o Goiás, aí para Tocantins, né? Mira Norte. Aí encontrei uma jovem chamada Feliz. E ali ela tinha 17 anos, eu já tinha 29 anos. E a gente se conheceu e casamos. Graças a Deus, né? Um abraço aí para a Delice, né, minha mãe? Deus abençoe. Com ela a gente realmente teve 3 filhos, né? A mais velha é o Carlos Silva Leite. Primogênito. Depois Marcos Leite. Esse que vos fala. E a caçula Jaqueline Leite. E a caçula Jaqueline Leite, que está aqui no comando ali da produção. E, então, pastor,
E se tratando da questão do evangelho, qual foi a primeira vez que você teve contato com o evangelho? Você já nasceu lá, vamos dizer assim, cristão, mas dessa vertente que muito se falava anteriormente que era protestante, hoje o nome já se acabou mudando muito, né? Mas qual foi o primeiro contato que você teve com a igreja, com o evangelho? Não, Alguém orou por você, intercedeu por você? realmente eu era católica, família toda católica, e aí todo mundo ali naquela época tinha que fazer a primeira comunhão, né? 7 anos, tinha que aprender aquelas rezas, né, da Igreja Católica, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, aquelas rezas, para poder fazer a primeira comunhão. E a dona Júlia, que me criou, ela me ensinou as rezas, Foi a segunda esposa do seu Ponciano. a que faleceu. E aí eu tinha 7 anos de idade, fui fazer a primeira comunhão, né? E lá tinha um que chamava Monsenhor Gesso. Era o líder da igreja lá em Pedreira, igreja de São Benedito. Eu fui fazer a primeira comunhão junto com muitos irmãos, muitos meninos, rapazes, tudo daquele tamanho de 7 anos. Aí quando chegou lá, a minha vez caiu para confessar com o Monsenhor Gesso. Era um padre muito duro, todo mundo tinha medo dele, porque ele era duro demais. E eu caí na mão dele para fazer a confissão. Cheguei lá, ele mandou rezar o Pai Nosso, eu rezei o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Aí mandou eu rezar o Creio Deus Pai. E eu tutubiei, eu estava nervoso, tutubiei e ele disse, levanta e vai aprender. Quando você aprender a rezar, aí você vem para fazer a primeira comunhão. Saí dali, menino de 7 anos, muito Desapontado. triste, Desanimado, né? Triste, porque os meus colegas todos foram fazer a primeira comunhão. Conseguiram passar. Conseguiu passar e eu tive de voltar para casa para aprender e depois voltar. Voltei para casa muito triste, cheguei lá, falei para minha madrasta e ela disse assim, não, meu filho, não tem problema não, eu vou lhe ensinar todo, querendo Deus. Tá bom. Eu fiquei por ali e tal. Quando foi uns 2, 3 dias, tinha um pessoal crente, morava lá em frente da minha casa. O nome dele era Estevão. Tinha 6 filhas mulher, tinha nem um filho homem. E ele era crente da Assembleia de Deus. E aí ele pediu meu pai para, naquele tempo a gente pescava naqueles lagos, muito lago ali perto de Pedreira. E ele pediu meu pai para mim ir para segurar o coufe, era um coufe e ele jogando a tarrafa. E ali nós fomos distante de Pedreira ali uns 2 quilômetros, né? Muito peixe naqueles lagos. E eu com 7 anos ali e tal. Ele jogava a tarrafa, pegava o peixe, botava dentro do coufe, segurando e tal, conversando. E aí eu falei com ele, eu digo, seu Estevão, agora há poucos dias eu fui me confessar lá na igreja, fazer a primeira comunhão, e eu não soube rezar o Credo Deus Pai. O padre Monsenhor, você conhece ele, todo mundo tem medo dele aqui em Pedreira, muito duro e respeitado. E aí eu não soube, ele pegou e mandou eu me levantar, que eu não estava pronto para fazer a primeira comunhão, que eu tinha que voltar e pedir minha mãe para me ensinar. Eu fiquei muito triste, tá? Mas a dona Júlia disse que vai me ensinar. Aí ele olhou para mim assim e disse, meu filho, fica triste não tem problema não, porque nós temos que acreditar em Jesus. Eu nunca tinha visto falar de Jesus. Nunca tinha falado essa palavra, Jesus. Só via falar de Deus. Só Deus. Lá só falava Deus, 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 mas nunca tinha visto ninguém falar de Jesus. Ele disse, não, meu filho, aquilo é idolatria. Lá, agora você, realmente, você tem que conhecer Jesus. Foi só isso que ele me falou. A palavra entrou e ficou dentro de mim. Eu nunca mais voltei lá para fazer a primeira comunhão. Olha aí. É interessante, né? A Bíblia nos ensina lá, o grande rei Salomão, em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, essa semente ficou plantada no seu coração, né, pastor? Esse Estevão, é isso? Ele falou essa palavra, Jesus ocasionou um impacto na sua vida. A partir daquele momento, você tinha visto falar de Jesus, o nome de Jesus? É a primeira vez que você teve contato, então, com o nome Jesus. Primeira vez. Foi nessa pescaria lá com o seu Estevão. Certo. Aí... quase como quando Jesus estava, né? A Pedro pescando, né? Verdade. Ele se apresentou para Pedro. Assim também lá no lago, né? Isso foi a coincidência, né, pastor? Lá no lago Jesus se apareceu para mim, igual apareceu para Pedro, né? Verdade. E entrou
e a palavra ficou, A né? palavra ficou. Ficou e eu daí para frente, eu fiquei mesmo, afastei da igreja católica com essa palavra, né? Ele me disse que era idolatria, a gente ali. E eu fiquei, fui crescendo, 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 mas todo o tempo nunca esqueci esse nome Jesus. Eu sempre dava apoio, né? Assim, os crentes. E fui crescendo, né? Depois de grande. Aí eu comecei de vez em quando a ler a Bíblia. Aí foi quando eu entrei nessa firma, construtora Tratex, né? Mas parece que antes, assim, outro fato assim que marcou a vida do pastor em relação ao contato assim com os crentes. Na época que você vendia confecção, Ah, eu vendi a confecção aqui em e na Imperatriz, época que você trabalhava com seu irmão meu irmão Zé Zé Leite. Leite, Nós certo? fazia aqui essas feiras de João Lisboa, Mucuíba, Certo. Buritirana, Itinga do Pará, Itinga do Maranhão, Açailândia, João Lisboa. E os crentes em cima dos caminhões, nós malocas em cima dos caminhões, e eles falavam de Jesus, pregando o evangelho para todo mundo. Vendendo, mas não deixando de anunciar a palavra, né? O povo vendendo lá e tudo, e os crentes lá em cima falando de Jesus, tudo. E eu observando, né? E Relembrando relembrando. Há 7 anos eu ouvi essa palavra Jesus. Jesus. E eles diziam que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus batizava, levava para o céu. Era a conversa dos crentes, né? Isso eu trabalhei uns 3 anos ouvindo isso. Aí quando eu fui para Belo Horizonte, eu tinha uns 20, eu já tinha lá uns 25 anos, 24 para 25 anos. Aí eu fui cometido com a enfermidade. Certo. E essa enfermidade, ela me agravou tanto, que eu fiquei lá nessa cidade chamada São Domingo do Prata, de Minas Gerais, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, e o médico falou comigo que era para me levar para Belo Horizonte. Devido à gravidade da doença. A gravidade lá não tinha como me tratar e me despachou. Meu filho estava desmanchando, o fígado. E eu voltei para o alojamento, na casa de uma mulher que a gente almoçava e jantava lá. Quando eu cheguei lá, ela me disse, filho, e aí, o que o médico falou? Eu digo, ele me despachou, tem que ser em Belo Horizonte. Belo Horizonte ela disse, meu filho, só Deus, né? Eu digo, só Deus. Eu novo ali, sem nenhum parente, minha família toda aqui no Maranhão, e eu a mais de 2.000 quilômetros lá, sozinho, trabalhando naquela firma. Aí mandei avisar lá o engenheiro da firma que eu precisava ir para Belo Horizonte. E ele mandou dizer que eu só podia andar deitado, ou numa ambulância ou numa Kombi. E a firma só tinha uma Kombi que atendia a topografia. E o engenheiro mandou dizer que não podia tirar a Kombi da topografia para me levar em Belo Horizonte a 300 quilômetros. Foi o recado que eu recebi, isso era meio-dia. Aí quando eu recebi o recado, eu me lembro que eu estava deitado lá na cama, lá no beliche, né? E eu estava quase desmaiando, muito magro, não comia, só vomitando. E eu lembrei aqui dos crentes de Imperatriz. A mensagem veio à tona na sua mente, né, pastor? Foi plantado e eu me lembrei que os crentes que Jesus curava. Olha aí. E eu fiz um voto. Me lembro, né? Agora, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu lembrei do voto e também do choro de Ezequias, né? Quando ele estava doente. Pois é, então, depois que eu conversei lá com o pessoal da Tratex, eles disseram que não podia levar. O senhor falou a respeito da doença de Ezequias, né? Para os nossos telespectadores aqui que não conhecem a história, vou para o pastor relatar brevemente aí a questão de Ezequias. Foi o que aconteceu? Ele adoeceu. Ezequias, né? Deus mandou que Isaías fosse lá e dissesse para Ezequias colocar a casa dele em ordem, que certamente ele morreria. Quando o profeta entregou a mensagem, Ezequias virou o rosto para a parede e começou a chorar e disse, Senhor, lembra que eu tenho andado na tua presença. E Deus, antes do profeta sair do pátio, Deus mandou ele voltar lá e dizer que Ezequias ia dar mais 15 anos de vida para ele. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu lembrei aqui realmente dos crentes Imperatriz, que dizia que Jesus cura, Jesus salva e leva para o céu. E eu, naquela hora, chorando ali, muito triste, longe da minha família. Vou morrer. Vou morrer, eu vou ficar por aqui mesmo, mais de quase 3.000 quilômetros. E eu falei, Jesus dos crentes. Jesus dos crentes. Se realmente é verdade que os crentes pregavam naqueles caminhão, nas feiras, falando tudo aquilo que o Senhor cura, era meio-dia.
O engenheiro já tinha dito que não podia me mandar para Belo Horizonte, que não podia tirar a Kombi. Se o senhor me curar, eu vou ser crente o resto da minha vida. Fez o voto, pastor. Fiz o voto ali sem saber que eu estava fazendo o voto. Não era crente, mas falei isso aí. E aí não demorou uma hora. Chegou o chefe do escritório lá, onde eu estava na pensão, e disse, olha, o engenheiro resolveu te mandar para Belo Horizonte. Arruma a roupa, a Kombi já está aí com um colchão, tiraram os bancos, botaram um colchão, é para te levar. Assim, eu já comecei a observar que Deus estava ouvindo aquilo que eu tinha falado. E me levaram para Belo Horizonte. Chegou lá, me internaram no hospital de doença contagiosa. Só gente com doença já na hora de morrer. E eu fiquei lá. Na hora que eu cheguei, o médico olhou para mim e disse, essa doença aí não, é só repouso, não tem tratamento, não tem remédio. Quando eu estava lá, depois de um dia, chegou uma mulher visitando ali nos hospitais, tal, aí chegou lá na enfermaria, no leito que eu estava, e falando comigo, você tá ruim, né? Essa doença sua aí, tá vendo que você tá muito amarelo, né? Os olhos tudo amarelo. Parece que era hepatite, é o último grau da hepatite. Urinava sangue, não podia andar, que era caindo, agarrado nas paredes. Fraco, debilitado. Não comia nada. E ela disse, definhando, pastor. E ela disse, olha, eu vou trazer um remédio que vai te curar. Olha, nunca tinha visto aquela mulher. Sabia nem quem era. Nem quem era. E ela disse, amanhã eu moro muito longe daqui. Eu pego 2 ônibus para vir aqui no hospital. Mas eu vou trazer. No outro dia ela trouxe um garrafão de 5 litros. Um remédio lá que chama, parece que era picão. Picão. Ela disse, você vai tomar isso aqui, dá para você tomar uns 2 dias. Aí eu trago outro. Você vai ficar curado. Eu tinha visto aquela mulher. E assim ela fez. A mulher trazia, pegava, não sei nem que Deus deve ser um anjo, e ela trazia para mim de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias ela trazia. Eu bebendo. Você pode beber o tanto que você quiser. Não, se tiver com sede, bebe. Eu bebendo. Com 30 dias, o médico me deu alta que eu estava curado. Olha que bênção, 30 né? dias eu estava curado. Aí fui para casa, pro interior, me apresentei na firma e comecei a trabalhar. Interessante, né? Essa história que o pastor falou aqui, uma parte, um relato da sua vida em relação a essa cura, me fez lembrar aqui agora de Jeremias. Israel viveu um período trágico, de forma ética, moral, financeira, e a realidade de Israel não era das mais agradáveis. Só que Jeremias, ele traz uma palavra lá em Lamentações 3, verso 21, o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quer dizer, a realidade dele não era tão agradável, mas ele procurou trazer à memória o que poderia renovar a esperança dele. Foi o que o pastor fez. Ele estava numa situação difícil, crítica, complicada, devastadora, sem possibilidades humanas. Ele trouxe à memória o que poderia dar lembrança, que foi a palavra que foi ministrada para ele aqui em cima dos caminhões, pelos crentes aqui em Imperatriz, quando ele vendia confecções, né? E essa palavra veio, trouxe esperança para ele, e ele fez o quê? Ele se quebrantou, falou com o Senhor. Isso me faz lembrar também lá do Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, que Deus não ouve pecadores, mas um coração quebrantado, Deus não resiste, né, pastor? E o pastor ali quebrantado, falou com o Senhor, e Deus tem os seus meios de trabalhar, pastor. E assim, o Senhor foi curado. E o voto, pastor? Você cumpriu o voto, pastor? E você fez um voto, né, pastor? Pois é. Isso foi em que ano, pastor, que aconteceu o senhor foi acometido dessa doença e foi curado posteriormente? 1976. Eita, o Marcos nem pensava em nascer ainda. Eu era solteiro na época, 1976. E aí, o que acontece? Eu voltei para a firma e fui transferido para Mato Grosso. Mato Grosso, chamada Rondonópolis. Rondonópolis. Cidade muito grande, muito bonita. Aí eu trabalhei lá 2 anos nessa cidade. Aí me transferiram para o Goiás, que hoje é Tocantins, né? Miranorte. Teve a divisão aí, né? 1989. Aí eu vim. Até aí, realmente ainda não tinha cumprido o voto de aceitar Jesus, né? Na pendência, com o homem lá em cima, né? Na pendência, né? Aí voltei, estava curado, estava bom, comecei a beber, né? Começou a beber com os amigos, tudo. Esqueci Deus. Jesus eu esqueci, né? Já curado, como se diz, né? Que é comido, é esquecido. É esquecido, né? E eu esqueci, né? E aí, mas Deus, como Ele é amor,
ele é benigno, né? E é longânimo, né? Deus ficou esperando. Esperando. E aí eu vim para o Goiás, me casei ali no Goiás, já com 29 anos. Casou com a dona? Aí já tinha uns 3 anos essa doença que tinha passado. Já tinha passado. Aí eu me casei com a Delice, né? A jovem, 17 anos. E aí nós começamos, né? A caminhada, né? E foi nascendo os filhos, o menino foi crescendo. Aí passando os tempos. Aí eu fui para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte voltei aqui para Imperatriz. E nada de em cumprir o 81. voto. Nada de cumprir o voto. Aí nasceu o primeiro filho em Belo Horizonte, o Carlos. O Carlos. Abraço aí pro Carlos aí, viu? Aí viemos para Imperatriz, Família. ele tinha aqui, o Carlos já tinha mais ou menos 6, 7 meses de nascido. Aí chegamos aqui em Imperatriz, continuamos tal, aí nasceu o Marcos aqui em Imperatriz, 82. Aí nós continuamos aqui em Imperatriz, tudo. E aqui a Delícia aceitou Jesus, né? Ela se converteu, ainda com o pastor Moreira. Era vivo. Pastor Moreira, Imperatriz, né? Imperatriz. Assembleia de Deus, é isso? Em 82, 83. E aí ela continuou tal, aí eu fui transferido para São Luís, aí ela largou o evangelho. Fomos para São Luís, aí lá eu continuei bebendo, tudo. Nós ficamos ali em São Luís durante 4 anos, trabalhando ali no Itaqui, na Vale do Rio Doce, ali, no peneiramento. De 90, quando mudou o governo, aí todas as construtoras que eram empreiteiras da Vale foram dispensadas. E aí todos os funcionários perderam o emprego. Eu, há 19 anos na firma, perdi o emprego e vim com minha família para Imperatriz. Tinha uma casa aqui em Imperatriz, na Coronel Manuel Bandeira, e abri aqui um bar. Era a opção, era o bar. E aí, pai tinha um pouco de secos e molhados, e nós começamos a trabalhar. Eu e minha esposa, ele era pequeno, ficamos aqui. A partir depois de 2, 3 anos, Delice realmente volta novamente para a igreja, reconcilia e começa a trabalhar em oração pela família. E aí ficamos aqui, ela orando, depois de 5 anos, orando pela minha conversão. Eu já tinha um conhecimento, um desejo no coração, mas alguma coisa impedia. Mas através da oração dela, orando, 5 anos depois, teve ali uma festa no Templo Central e veio um pregador de São Paulo e ali no meio da mensagem ele disse que tivesse um parente que não era crente, que a família que estivesse ali estendesse a mão na direção da casa. O anjo ia visitar. E ela estendeu as mãos em direção aqui à nossa casa, no Coronel, e eu chegando da rua, dia 2 de novembro de 1999, eu cheguei aqui, bêbado, entrei na casa, Carlos mais velho. Carlos é o seu filho. Carlos Antônio, mais velho, meu filho, abriu aqui a garagem, eu botei o carro, muito bêbado. E ele falou comigo, você dirigindo esse carro, nessas condições, embriagado, bate numa pessoa, né? Talvez tinha virado o carro, morria e ia para o inferno. Palavra dura, fiquei muito demente. Ele disse, aceita Jesus. E quando eu ficar bom, eu vou aceitar. Não, venha como está. E ali, fomos lá para o quarto. Cheguei lá, dobrei o joelho e ele começou a orar. Eu comecei a chorar. E ele começou a ministrar e mandar a Jaqueline, com 9 anos, cantar na harpozina. Jaqueline cantando. É sua filha, né? É, Jaqueline, minha filha. 9 anos, começou a louvar a Deus e eu de joelho chorando. E ele falando, pode chorar que o Espírito Santo está lavando. E realmente ali, depois quase de 1 hora, eu levantei bonzinho. Estava o dia todo bebendo, estava bêbado. Mas logo depois da oração da convenção, fiquei bom. Mesma hora, fiquei voltou mal, parece que nunca tinha bebido. E aí, no outro dia, continuei com o bar, vendendo. O pessoal ficaram sabendo. Você tinha receio, pastor, no caso de acabar com o bar? Tinha medo sua de esposa acabar. falar algo a respeito? Ela sempre, antes de converter, ela dizia que era para acabar com o bar, que Deus ia sustentar nós. Eu não acreditava. Apesar de ter visto um milagre na minha vida já há muitos anos. Foi a questão da enfermidade que ele me curou, mas você fez o voto, né? Fiz o voto, mas tinha aquela dúvida ainda de acabar, ganhar muito dinheiro aqui na época, comprei carro novo. Né? E o inimigo segurava por causa do dinheiro.
Mas aí, nesse dia, não teve como segurar. Deus teve a força de me puxar, e eu me converti nesse dia, e a partir do outro dia, já não tinha mais desejo de beber. Não foi para centro de recuperação, de Nada. tratamento, não. Foi instantâneo, pastor. 28 anos, alcoólatra, não tinha um dia que eu não bebia, só dormia bêbado. E a partir do outro dia, não tive mais desejo de bebida nenhuma. E aí continuei vendendo aqui no bar, o pessoal ficaram sabendo, peguei, eu tinha me convertido, e falava comigo, não tem problema não, você não bebe, mas vende para nós. Queria era sair daqui. Ou gostava do atendimento, né, pastor? Gostava do atendimento, tirar gosto. E aí eu continuei. Com 7 dias o Espírito Santo falou comigo, não, acaba com tudo. Acaba tudo, tira tudo que eu vou sustentar. Naquela hora eu peguei e vendi as grades de cerveja que tinha aqui em depósito, umas 25 grades de cerveja, era em garrafa. E aí eu derramei as bebidas que estavam dentro do freezer, né? Tinha uísque, tinha Campari. Derramou tudo, Tudo pastor. na calçada aqui que vendia em dose, né? Derramei tudo, fumo, cigarro, acabei com tudo. E continuamos só com o comércio, né? Secos e molhados. Secos e molhados. E o povo dizia, vai morrer de fome. Porque a freguesia é muito grande, vai morrer de fome. Os empresários que vinham para cá, de Imperatriz, muita gente rica. Aí dizia, vai morrer de fome. Nunca mais pisaram aqui por causa disso. Ficaram com raiva, zangados. Eles gostavam muito daqui. E eu continuei para a igreja, pregando o evangelho, evangelizando, descendo para Beira-Rio, pregando o evangelho. Deus foi prosperando. E a pessoa se firmar assim, pastor, na palavra, foi-se de uma leitura frequente da palavra, oração. Qual foi o seu início da fé, depois que o senhor se converteu? Pouca gente me visitou aqui quando eu aceitei Jesus. Pouca gente vinha aqui. Né? Pastor não apareceu. O pastor que apareceu aqui foi o pastor Zé Ribeiro, um dia. E também o pastor Jonas, que morava aqui perto, também me visitou uma vez. Mas a família toda já crente, né? Já tinha essa base, e eu também, Deus colocou no meu coração o desejo da leitura da Bíblia. Então eu tinha esse desejo. Então eu colocava uma mesa ali na calçada e abria a Bíblia e era o dia todo lendo a Bíblia. Meditando e alimentando aí na palavra de Deus, né? Já disse Jesus certa vez rebatendo o diabo, lá em Mateus 4, verso 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, pastor, você meditando na palavra, se alimentando, fortificando cada vez mais e trabalhando na questão do evangelismo, né, pastor? Você se apegou muito a essa questão do evangelismo? Deus colocou o desejo de ganhar alma. De ganhar alma. Então, eu tinha esse desejo e eu comecei a ganhar alma. Deu autoridade, como ele já deu na Bíblia, expulsar demônio, então fazia libertação. Novo convertido. Já novo convertido, já me chamar aqui, jejum, oração, Bíblia, começou a expulsar demônio. Aí eu estava na oração 5 horas da manhã. Aí depois de 6 horas viemos para casa, tinha um pastor Tocantins. E esse pastor, quando nós despedimos dele ali na casa de passagem, ele deu a paz do Senhor para mim, né? Eu já com 50 anos foi quando eu aceitei Jesus. Ele achou que eu era pastor e disse, paz do Senhor, pastor. Eu digo, não, eu sou só crente. Mas Deus falou que você vai ser pastor. Eu fiquei duvidando, anotei na Bíblia a data. E logo em seguida tinha a oração lá, fui batizado no Espírito Santo. Pastor Vieira, que administrava de manhã, 5 horas da manhã, a oração. E logo fui consagrado a diácono. Continuei evangelizando, ganhando alma para Jesus. E quando a gente realmente, eu observei, quando a gente realmente volta para o reino de Deus, ganha alma, agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus e Deus chama para o ministério, mesmo depois de velho. E aqui em Imperatriz, eu fiquei sabendo, para entrar no ministério, tinha uma norma, 22 anos a 45. Que você fala a questão do pastoreio, pastorear. O pastorear, né? Tomar conta de igreja e pastorear. Então o limite, que você ficou sabendo, era 45 anos. De 22 anos a 45. Aí você se converteu aos 50, então já estava fora, né? Estava fora. Humanamente falando, né, pastor? Estava fora, humanamente falando. Mas Deus tem os seus propósitos. Mas a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre, né? Abre. Apocalipse 3, versículo 8, sim.
E aí eu continuei, sem interesse nenhum de ser pastor, nada, nunca pedi para ser pastor. Perdão, Apocalipse 3, versículo 7, versículo 8. Pois bem, pastor, desculpa. Nunca pedi para ser pastor, nunca pedi nada, né? Mas a obra de Deus, ele é quem chama, ele é quem capacita. Consagrado diácono, depois eu comecei a abrir um trabalho de missão no lar, e Deus prosperou. Muita gente, né, no salão, chegava a juntar 30, 40 pessoas. O pastor presidente aqui do campo, pastor Raul, viu aquilo, foi pregar lá um dia, viu e disse: rapaz, você tem coragem de abrir um trabalho ali na rua do Pedro Viana? Tem, pois então abre lá, porque você vai ser pastor. E eu fui lá, né, atrás do salão. Atrás do salão, e consegui alugar o salão lá, né, era uma garagem lá, abandonada. A rua também. A rua deserta, não tinha movimento nenhum, era só mesmo residência. E ali pintamos, botamos ventilador e começamos o trabalho com 6 pessoas. Eu, a mulher, 3 filhos e uma nora. Começamos ali, começamos o trabalho, o salão era 3,5 por 8. Por 8. Começamos ali, evangelizando, orando e visitando. Começamos a ganhar alma. Essas 3 características: oração, evangelização e visitação. Entramos de casa em casa ali naquelas ruas e tal. Porta em porta. Porta em porta, os meninos também, já tudo grande, já, evangelizando. Nós fazíamos um grande trabalho ali. E ganhava muitas almas por reino de Deus, né? Chegava ao ponto de, na época do batismo, batizar 10, 12, 15, levar ao batismo. E a igreja cresceu. Batismo nas águas, nas águas, batismo nas águas. E nesse período da evangelização, pastor, trouxe barreiras nessa época? Teve gente que puxou faca, né? Puxou faca, né, pastor? Puxou faca para nós. Jogar água quente. Água quente, né? né? Se não me engano, acho que foi o Carlos e o Edivaldo. Chegamos numa certa casa, o pessoal não queria receber e ameaçaram com água quente, né? Se a gente insistisse, querer ficar ali pregando o evangelho. Não teve essas questões, esse trabalho árduo da evangelização, né, pastor? Mas isso, de certa forma, inibiu de continuar? Não, continuamos. Continuamos, né, pastor? Sim. Ali, né? Chegou a gente, nós ganhamos uma moça drogada, e ela se converteu e começou a ir para a igreja. E tinha um namorado dela drogado também, que começou a ameaçar na porta da igreja. Ou até puxar faca, né? A gente, mas Deus cuidou. Deus cuidou, né, pastor? Deus cuidou. E a igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo, foi multiplicando. E aí nós quebramos a parede e aumentamos mais 8 metros. Olha aí, pastor. A igreja foi para 3,5 por 13. Por 13. 13 metros, né? E a igreja foi crescendo, Deus batizando até criança no Espírito Santo. Nessa época também ocorria cruzadas, não é isso, pastor? Tinha as cruzadas, blitz, né? Não é isso? Blitz ali, o movimento era grande. E tem que fazer movimento, porque Deus é Deus de movimento. Certo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele não para, né? Ele fica realmente pairando sobre as águas, no início, né? Da criação. E assim mesmo tem que ser nós, tem que se movimentar. E quando a gente se movimenta, no reino de Deus, Deus se encarrega de crescer a igreja. Não podemos ficar parados. A gente fica parado dentro da igreja, só entre 4 paredes, a igreja morre. Mas quando a gente sai de dentro das 4 paredes, vai para a rua, né? Que lá em Mateus 9:35, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, né? Ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino de Deus, né? E curando todos os enfermos e molestos entre o povo. Mas também diz que Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, pois andava desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. E ele disse lá, versículo 6, rogai ao Pai para que envie mais obreiros para a sua seara. E a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, ele está nos motivando a orar. Quando a gente ora para o Pai, ele manda as pessoas para nos ajudar. Então, nós tivemos esse trabalho de oração, evangelização, visitação. Depois de 2 anos, a igreja cresceu tanto que a gente teve de aumentar. Depois, 4 anos, aumentou muito, não coube mais o povo. E mudamos para um salão que era 15 por 25. Prédio mais amplo, né, pastor? Prédio de uma igreja batista que nós alugamos. Saímos de um aluguel de 700 para 2.000.
R$ 2.000. E na fé, pastor? Porque tinha os rendimentos com base, os custos para manter o salão, questão de energia, com aquela base de aquele grupo de pessoas que arcava com essas questões, né? Mas aí o pastor teve essa fé de pular para um salão maior, aumentando também o valor do aluguel. Acreditou, pastor? Acreditamos lá, botamos o pé na mar e a água se abriu, né? Se abriu, né, pastor? Deus mandou recurso para pagar. Mandou recurso. Todo mês pagava água, luz, até o aluguel. Ficamos lá 4 anos. 4 anos nesse prédio. Muita gente na igreja, aí chegou o tempo, 65 anos, e jubilado. O prédio comportava em torno de quantas cadeiras? 300 cadeiras a gente 300. colocou lá. Não tinha esse tanto de gente, né? Tinha mais ou menos umas 120 pessoas. Mas o salão estava cheio de cadeira. Deus nos deu as cadeiras tudo de graça. E fui jubilado. Abri meu trabalho, a congregação Judá. Jubilado, 65 anos, o ministério jubilava. Para casa. Depois de um ano, menos de um ano, o pastor me convidou. Se eu quisesse abrir outro trabalho, e abrir. Depois de 2 anos orando, Deus mandou abrir outro trabalho. Congregação Azaf. Então, uma segunda igreja, o pastor também foi o pioneiro. Pioneiro. Isso é a primeira, qual é o nome da primeira? Judá. Judá, porque no caso, a igreja, a denominação é a Assembleia de Deus, né? Aí, no caso, as filiais chamam de congregações, não é isso? E elas recebem o nome. No caso, a primeira, Judá. A segunda. A segunda. Azaf. Azaf. Nós também achamos um salão ali que tinha 2 anos fechado. A rua também. A rua morta. Aí, muita gente dizia, não vai prosperar. Porque a rua é morta, não passa, não tem ninguém. Quem passa lá só passa de carro. Tanto a primeira, na Judá, como na segunda também. Mas já tinha experiência da primeira, a gente confiava em Deus, não tinha medo, né? E partiu para cima. Partimos para cima também na mesma situação. Orando, evangelizando, visitando e fazendo também o evangelismo de rua, uma bicicleta cargueira. E ali nós levava a igreja para a rua. E também prosperou grandemente essa igreja. Aí as orações, tanto na congregação Judá como na Azaf, eram constantes também, a oração. Tinha um período de oração que ia. Toda terça-feira nós ficávamos lá a noite toda. A noite toda. Uma vez por semana fazia uma vigília de 10 às 5 da manhã. Às 5 da manhã. E do percurso dos outros dias da semana. A gente estava na oração. Das 9, 10 horas até meia-noite, não é isso, pastor? Então Deus prosperou aí o nosso ministério, graças a Deus. Depois de 4 anos a gente entrega a igreja. E a igreja está em pé. Já passou 2 pastores. Agora já é o 3º lá na congregação. Nós continuamos agora ainda, pregando o evangelho e ganhando alma por reino de Deus. É porque a obra em si, ela é de Deus, né, pastor? Já nos diz o apóstolo Paulo, eu não estou aqui bem preciso, ou é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Acredito que seja 1 Coríntios. E eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento... É Deus que dá o crescimento. O crescimento e a obra continua, né, pastor? Continua, né? Sai um obreiro, Deus coloca outro e a obra continua, né? Mas... O reino é um só, né? Trabalhamos para o mestre, né? De haver divisão. E é um reino só. Não existe 2 reinos, só tem um. Reino é um rei. Só tem um rei. Só tem um rei. Tem 2, só tem um. Nós trabalhamos para o mestre, né? Então, quando a gente trabalha com sinceridade, falsidade, com alegria, Deus conhece nosso coração e prospera nosso ministério. Mas mesmo na frente, humanamente falando, de um trabalho denominacional, o pastor continua na evangelização. Não parei não. E a gente está aí com 74 anos, mas ainda continua ganhando alma, evangelizando, né? Ali no Tocantins, a gente está evangelizando. E não para não. Continuamos fazendo a mesma coisa. A esperança da volta do Cristo, do Rei, do regresso, do arrebatamento. Orando, e graças a Deus, fazendo a obra. Quando nós estávamos na congregação Judá, o meu filho mais velho, Carlos Leite, evangelista, ele conseguiu ganhar um ônibus, né? Tinha um desejo no coração, sempre gostou de ganhar algo. E ele conseguiu um ônibus em São Paulo, mensageiro do Apocalipse, para pregar o evangelho no Brasil. E já tem 10 anos, né? 9, 10 anos que ele
nós acompanhamos ele pregando o evangelho. No Piauí já foi umas 20 vezes, né? Piauí, Ceará, Bahia. Ceará, na Bahia, 3 vezes que é na o Bahia. grupo Os Mensageiros do Apocalipse, né? Esse grupo, Deus deu esse ônibus, e aí o ônibus, a gente acompanha também o evangelismo aí. Piauí, Ceará, Bahia, Tocantins. Estamos fazendo a obra de Deus. Nesse caso foi uma graça, o Senhor deu essa ideia e também o Carlos, não é isso? O evangelista Carlos, que criou esse grupo Os Mensageiros do Apocalipse, que leva a mensagem do evangelho por diversos estados aí, e através desse ônibus, né, pastor? O pastor acompanha aí também nessa obra evangelizadora. Então não para, né, pastor? Para não. Jesus voltar. Jesus voltar. Está na fé esperando, né, pastor? Não, Jesus, o arrebatamento. O arrebatamento. Então, nesse momento, queremos aqui agradecer a presença do pastor aqui nesse primeiro podcast, Renova Cast, que as palavras que foram aqui ditas, de certa forma, tocaram o teu coração, de trazer aqui uma mensagem que possa te edificar, possa trazer, de certa forma, algo que venha acrescentar e agregar na sua vida. Com certeza, assim o vai fazer, porque a palavra de Deus, ela tem essa graça. A Bíblia nos diz lá no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, queremos aqui agradecer a presença do pastor, e antes de encerrarmos, estamos aí no Dia dos Pais, queria desde já parabenizar o pastor, meu pai. Deus continue lhe dando essa graça, essa força, esse dinamismo, é um exemplo em todos os aspectos aqui. Faltam minhas palavras e os adjetivos para expressar tamanho apreço e amor que eu tenho pelo Senhor. Então, Deus abençoe, pastor. Eu também gostaria de fazer uma oração pelos pais, fazer alguma palavra, e no final estaremos aí encerrando esse primeiro podcast, contando com você aí para estar aí curtindo, compartilhando esse podcast e nos acompanhando nos próximos que virão. Nós temos a intenção de contribuir com os ouvintes. Também nos próximos queremos dar vários testemunhos, experiência com Deus, que você possa agregar e sentir realmente o poder de Deus, né? Aumentar a sua fé. São vários testemunhos muito poderosos, que Deus agiu poderosamente na minha vida, na vida da minha família. Então nós vamos aqui comentar também nos próximos, né? Queremos desde já também, como pai, aqui desejar muita alegria ao coração dos pais. Deus venha abençoar toda a família e venha dar muita saúde, tanto de vida para todos os pais que estão nesse momento, eu assistindo o trabalho, ouvindo o trabalho. Deus abençoa em nome. Orar? Então, fazer a oração, pastor, aí, orando pelos pais e encerrando, né, o podcast aqui também nessa oportunidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu, agradecemos, Senhor, por exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, que a honra e a glória é para o Senhor, nosso Deus, e que o Senhor venha estender as mãos sobre todos os pais, Senhor, que estão nesse momento, talvez passando por grande luta, por grande aflição, por algum filho, Senhor, que esteja dando trabalho, que o Senhor venha recuperar, que o Senhor venha trazer ao seio da família, que o Senhor venha dar alegria para esse pai, para esta mãe, Pai. O abençoa, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, pela fé, nós profetizamos a tua bênção e maravilha na vida de cada pai deste dia de hoje. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus abençoe a todos aí que nos acompanharam nesse primeiro podcast, Renova Cast, e você é uma bênção. Até o próximo, querendo Deus.